21º Congresso Brasileiro de Direito Ambiental. Eu sou Fabiano Melo e agora estamos recebendo a doutora Eliana Moreira, que é professora da Universidade Federal do Pará e promotora de justiça naquele estado. Ela ministrou a sua palestra nessa edição do Congresso Brasileiro com a seguinte temática: a proteção dos direitos socioambientais no sistema interamericano de direitos humanos. Doutora Eliana, alegria recebê-la aqui no nosso canal no YouTube. A senhora esteve falando dos direitos socioambientais inseridos no sistema interamericano de direitos humanos. Então, eu gostaria de perguntar qual foi a sua abordagem na sua palestra sobre essa temática. Ok. Bom, na palestra a gente procurou ressaltar a relação do sistema interamericano de direitos humanos com a proteção do meio ambiente e com a proteção dos direitos de povos e comunidades tradicionais. Então, existiu um foco sobre a Convenção 169 da OIT e, principalmente, como o sistema interamericano, tanto pela comissão, que é a porta de entrada do sistema, quanto pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, tem se aproximado da defesa desses direitos e tem, por intermédio de vários precedentes, assegurado a proteção desses direitos, inclusive precedentes que nos ajudam muito a repensar, ou melhor dizendo, a afirmar o direito ambiental brasileiro, porque eles afirmam vários pontos doutrinários e normativos que nós já temos internamente. Enfim, é importante que nós façamos esse diálogo de sistemas para que o nosso sistema judicial também se alimente com essa fonte. O sistema interamericano, no protocolo de São Salvador, nós temos a previsão aí do direito ao meio ambiente, né? E aí a senhora fez menção também aos precedentes da Corte Interamericana. A senhora poderia destacar alguns deles? Exatamente. Um dos pontos que é importante ressaltar é que no sistema interamericano, do ponto de vista normativo, o direito ambiental ainda não é visto por si como um direito justiciável, o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Todavia, ele tem efetivamente tido essa proteção garantida por meio de uma proteção que se chama por ricochete, ou seja, por intermédio de outros direitos, como o direito à liberdade de expressão, direito à propriedade comunal, próprio direito à vida. O direito ao meio ambiente tem sido garantido por intermédio de diversos precedentes. Algumas pessoas dizem assim, mas não tem precedente sobre o meio ambiente, só tem precedente sobre questão indígena e questão de comunidades tradicionais. É exatamente isso. O direito ambiental ele tem entrado no sistema justamente pela mão desses atores, né? Esses atores têm, por intermédio de um ativismo muito importante, têm afirmado esses direitos, articulando a relação da propriedade comunal, do território comunal, das relações espirituais do território, com a proteção ambiental, assim como as relações culturais também. Então, nós já temos assim uma boa jurisprudência construída, apesar, inclusive, muitos acham em número é pouco, mas, na verdade, a gente tem uma qualidade muito grande dessa jurisprudência, onde a gente pode destacar várias decisões que têm afirmado, por exemplo, o direito à consulta prévia, que é um dos direitos mais debatidos hoje no Brasil, né? O caso Quixoa de Sarayaco versus Equador foi muito importante nesse sentido. A gente tem outros casos também, como o caso Saramacá contra o Suriname, que foi o primeiro caso a falar sobre consulta prévia e que tem tudo a ver com o licenciamento ambiental, porque justamente a consulta prévia deve anteceder, ser uma pré-condição ao licenciamento ambiental. Então, a gente vê a relação muito estreita dos direitos de povos e comunidades tradicionais com o direito ambiental. O que a gente procurou demonstrar esses direitos socioambientais que incidem nesse lugar de encontro, né, dessa relação de direitos de povos tradicionais com o meio ambiente, onde tem uma vasta jurisprudência. Ano passado, 2015, tivemos 3 decisões muito importantes afirmando a consulta prévia, né? Inclusive mediante atividades diversas, já atividades de mineração, hidrelétricas e até mesmo atividades turísticas, né? Em que grandes megaprojetos turísticos, a Corte afirmou que eles também têm que se submeter a uma consulta prévia antes de qualquer aprovação via licenciamento ambiental ou o procedimento administrativo que o Estado possua.
Como a senhora é oriunda do estado do Pará, é inevitável uma pergunta sobre Belo Monte. E dentro do contexto aí do sistema interamericano de direitos humanos, nós temos aí as tutelas de urgência, medidas cautelares, medidas provisórias, e tivemos uma medida cautelar em 2011 com relação à usina de Belo Monte. E, claro, estando do Pará, nós temos aí um número de conflitos que envolvem comunidades tradicionais, mineração. Eu queria a sua opinião sobre essa discussão aí e da possibilidade de qualquer um de nós poder utilizar aí uma tutela de urgência, seja uma medida cautelar junto à Comissão Interamericana ou a medida provisória junto à Corte Interamericana. Até a questão dos legitimados, né? Certo. Bom, Belo Monte é um caso paradigmático, lamentavelmente, sobre diversos aspectos, né? Inclusive do ponto de vista do sistema interamericano. Para quem não conhece, talvez, tanto o que aconteceu, eu sei que você conhece muito bem o que ocorreu, existiu uma decisão da Comissão Interamericana no sentido da suspensão e condicionando, inclusive, a consulta prévia, dentre outras condicionantes. Todavia, por uma movimentação do Estado brasileiro, essa medida terminou sendo alterada, teve seu teor alterado e foi suprimida a necessidade de consulta prévia, deixando praticamente nada assegurado. Na ocasião, inclusive, o Estado brasileiro deixou de contribuir com os pressupostos que deveria contribuir, desmobilizou a representação diplomática. E você veja, é muito importante a gente fazer essa reflexão, porque essa atuação do Brasil desencadeou uma crise que hoje está explodindo no sistema interamericano. A Comissão Interamericana, a partir dessa deslegitimação que o Estado brasileiro, infelizmente, comandou, terminou ingressando hoje numa crise muito séria. Hoje existe uma campanha salve a CIDH, salve a Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Bom, então com muita tristeza que a gente vê isso, é mais uma das grandes perdas que advieram da situação de Belo Monte, que é uma verdadeira tragédia do ponto de vista de direitos humanos e de direitos socioambientais, e que, lamentavelmente, impactou de uma forma muito negativa no sistema como um todo. Bem, a gente espera, né, que o sistema, por intermédio dessa campanha, consiga se reestruturar, mas a gente também espera que isso não ocorra mais, que os estados, sobretudo o nosso estado brasileiro, que é um estado tão importante no continente, tenha uma posição de real observância dos direitos humanos e dos ditames desse sistema, né? Então, de forma geral, é essa questão aí que envolveu a decisão sobre Belo Monte no âmbito do sistema interamericano. Se passamos por essa dificuldade no sistema interamericano, basta a nossa audiência acompanhar os meios de comunicação. Estamos vendo aí, bom, não vou entrar em nome de países nem nada, mas é só acompanhar os meios de comunicação que vê as ações para tentar deslegitimar, né, o próprio sistema, inclusive, né, da OEA, a Organização dos Estados Americanos. Agora, isso está acontecendo no Brasil também sobre um outro prisma, um outro aspecto, que é a flexibilização da legislação ambiental. Temos aí projetos, iniciativas, temos uma PEC tentando flexibilizar o estudo prévio de impacto ambiental e outras iniciativas e medidas. Eu queria a opinião da professora e também da promotora de justiça com relação a esse processo de flexibilização que poderemos e estamos vivendo, na verdade, através dessas iniciativas que podem ser convalidadas. Eu acho que, em primeiro lugar, isso nos demonstra que não existe guerra-ganha, né, nesse cenário do direito ambiental e dos direitos humanos também. A gente tem que sempre se manter mobilizado para evitar retrocessos. Nós vivemos hoje um momento que já vem aí de alguns anos de grande retrocesso ou de tentativas de retrocesso. Algumas, infelizmente, lograram êxito, como o Código Florestal, que foi um gravíssimo retrocesso. Mas a gente também pode destacar outras legislações ambientais. A Lei 13.123, de 2015, que versa sobre acesso à biodiversidade e a conhecimentos tradicionais, por exemplo, foi um gravíssimo retrocesso. E, inclusive, uma lei totalmente inconvencional, uma lei que entra em conflito direto com as convenções e tratados de direitos humanos. Bom, temos aí agora as propostas de emenda constitucional que visam suprimir o licenciamento ambiental, na verdade,
criar um teatro no licenciamento ambiental, né, como se existisse ainda, mas tirando a sua alma, né, a sua essência, que é a avaliação efetiva dos impactos. Isso só demonstra, Fabiano, que a gente tem que permanecer mobilizados. A gente não pode perder os direitos que, enquanto sociedade, nós adquirimos ao longo de décadas. Esse não é um processo nem de 10, nem de 20 anos, isso é um processo de décadas, né, em que nós estamos buscando alcançar um patamar ideal, um patamar desejável de efetiva proteção do meio ambiente, obviamente, dos seres humanos que nele se incluem. Então, realmente, o cenário já é desfavorável à legislação ambiental há algum tempo e não tende a tendência futura, me parece que não é de que isso mude. A tendência futura, eu acho que é de que a gente precisa realmente manter o debate, manter a mobilização e oferecer resistência, obviamente, dentro dos parâmetros legais, a qualquer tentativa de retirada dos padrões ambientais e de segurança ambiental que nós já alcançamos. Doutora Eliana, muito obrigado pela sua entrevista aqui nessa edição do Planeta Verde e fica o convite a você para que possa acompanhar as demais entrevistas que aqui realizamos. Muito obrigado.